Você mencionou o Xandão, né? Sem dúvida teve um papel importante. Tem aquela crítica que eu concordo, o Demore levanta muito, eu levantei na época também, de que o Supremo só agiu contra o golpismo quando o negócio, né, a água bateu ali no traseiro, não vou nem dizer no umbigo ou no pescoço, né? Porque chegaram perto ali, já até plano de assassinato desses ministros. Mas Xandão teve um papel fundamental, a gente só não pode esquecer, né? Claro, teve a situação com os Estados Unidos, não era o Trump e tudo mais, mas os 60 milhões que também tiraram o nefasto, extremista, golpista da presidência. E a chapa que conseguiu esse mérito com o apoio de 60 milhões, confirmada para 2026, minha gente. Inclusive, o governo Lula vem com força por aí, viu? 18 ministros deixam o cargo, 14 deles já deixaram, outros 4 devem anunciar aí nas próximas horas, ainda hoje. A gente falou vários nomes deles, né? Tebet, o Haddad, a gente vai detalhar alguns desses nomes na sequência, mas pontuar aqui esse momento, né? A gente pode até lembrar em 22, gente, o Alckmin foi anunciado vice, até tinha uns burburinhos ali, né? E o Prerrogativos fez um jantar, eles fizeram o anúncio daquela chapa de 22. No jantar do Prerrogativos, impressionou muita gente, porque, né, era um tucano encontrando um petista, sempre foi polarização até o bolsonarismo tradicional do Brasil, uma polarização sem ódio, né? Vale mencionar. E confirmada a chapa Lula em Alckmin nessa reunião ministerial de hoje. Que vai ter que deixar o MIDIC. Ele vai ter que deixar, porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez, e ele vai deixar o MIDIC. E o Alckmin. Bom, interrompido por pausas, né? O atual vice, ele vai deixar o cargo de ministro, né? Isso que ele está falando, o Ministério da Indústria ali e tudo mais. O Alckmin agradeceu, falou mãos à obra com essas meias da humildade que não furam nem com caminhada longa, nem com trabalho dobrado. Vamos em frente. Colocou aí o Alckmin respondendo. Tem até uma informação, gente, que um dos ministros que vai sair do cargo é Marina. E a galera que da TVD Raiz vai lembrar muito bem quem que é o número 2 do Ministério do Meio Ambiente, que é um apresentador que já foi da TVD e vai assumir o Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco. Não contem pra ninguém, que contei pra vocês, que senão a Bruna fica brava. Mas nas próximas horas eles vão anunciar e teremos, gente, o apresentador da Conexão aqui, que atuou pela TV Democracia, virando ministro de Estado, né, galera? Impressionante a força que eles veem para essas eleições também, né? O governo Lula aí tem a questão da máquina e vem com seus ministros em diferentes regiões para disputar essas eleições contra uma extrema-direita que, a despeito do golpe, a despeito do que fez na pandemia, continua bem empoderada, né? Não tem como subestimar isso. Com relação ao Alckmin, eu e a Julinha somos amigos de um parente do Geraldo Alckmin, e ele sempre disse para a gente o seguinte: o Geraldo, ele é de uma lealdade canina. Ele nos contou, inclusive, uma história. Quando o Covas morreu de câncer, ele deveria assumir a sala do governador. Ele não assumiu, ele continuou na sala dele até que ele tomou um esporro da esposa do falecido Covas, dizendo: vai para a sala de governador, porque é de lá que você governa. Só então ele se sentiu autorizado aí. Eu acho que a escolha é muito boa. Eu já esperava, por tudo que eu ouvi do Alckmin, por meio desse parente dele, que ele fosse extremamente fiel ao Lula. Tá aí, trabalhou no escuro para a derrubada do tarifaço do Trump, e todos os trabalhos que ele fez, ele nunca assumiu o protagonismo, sempre deixa o protagonismo para o Lula. Então, acho que a escolha é excelente, é isso. Funcionou, a lealdade dele foi provada ao longo desses 4 anos e será confirmada ao longo dos próximos 4 anos também, que eu acho bastante importante. A mim não surpreende e a escolha sempre me pareceu muito boa. O Alckmin, quando ele entra num time, ele vira jogador absolutamente leal e incapaz de dar uma bolada nas costas. Bem-vindo aos próximos 4 anos, Geraldo Alckmin. É isso. Diferente do Temer, né? Que era um receio, inclusive, no começo dessa parceria. Né? Com o Temer, sacanagem, você entendeu? O Conde Drácula, o instinto do Conde Drácula é morder o pescoço de quem está ao redor. Rapaziada, deixa eu só pontuar uma coisa. A escolha do Alckmin, para mim, me parece claramente o governo Lula, o presidente Lula, assumir que é um conservador. É um presidente conservador com uma chapa conservadora, e não adianta imaginar o presidente Lula como revolucionário, porque isso é uma bobagem sem tamanha, criada por uma direita que, no final das contas, quer manter o poder a qualquer custo. O presidente Lula é um conservador e mostra isso
ao manter o Geraldo Alckmin como vice-presidente. Devolvo, eu só queria pontuar isso. Era um conservador, mas governo frente amplo, assim, né? E aí tem vários conservadores, o Alckmin é um deles. O Lula ainda coloca na centro-esquerda, por mais que tenha arcabouço fiscal, mas é um debate que rola por aí, né? Os termos, mas centro-esquerda não implica em não ser conservador. O cara pode ser um conservador de centro-esquerda. Pode. Não, você está falando em relação a aborto, essas histórias. Em várias pautas ele tem posições conservadoras, sim, fato. Que em geral puxa essa economia, né? Um pouco a forma social de ver, mas é um ponto que você tem se levantado. Diga, Julinho. Deixa eu aproveitar e emendar essas coisas, tudo. Assim, primeiro, assim, quando o Alckmin se junta ao Lula 4 anos atrás, 2022, foi a grande notícia, porque era uma união de uma esquerda com uma direita não bolsonarista. Tá? Era uma união, que é o governo de coalizão, que a gente chama, né? Era uma união de 2 adversários clássicos, que já se enfrentaram em eleições, inclusive, e eles se uniam para combater um inimigo em comum. Tá? Eu acho isso louvável. Isso é democrático. Tá? Vamos botar... É a palavra. Isso é democrático. Tá? Qual que é o objetivo de um governo de coalizão? Tirar o que está ruim do poder, mudar as coisas, enterrar isso aí, para agora, quando termina esses 4 anos do Lula com o Alckmin, um apertar a mão do outro e dizer, beleza, nós fizemos nosso trabalho juntos, agora está na hora de nós concorrermos de forma democrática ao poder. Tá? E entra no jogo. Por um lado, eu acho essa união dos dois para um segundo mandato extremamente positiva. Tudo que o Renzo falou, assina embaixo, não tenho nada que tirar, nada que pôr. Só que isso revela um problema. Revela um problema que nesses 4 anos, nós, como sociedade, não conseguimos enterrar o bolsonarismo. Esse é um problema grave. Ó, nós estamos enfrentando quem agora? O Flávio Bolsonaro. O que o Flávio Bolsonaro propõe de diferente do pai dele de 8 anos atrás? Nada. O que o pai dele propunha de diferente dos militares de 64? Também nada, sabe? A gente, o Cássio chamou o Lula de conservador, algo que eu concordo, para deixar claro, tá? Eu concordo com essa definição, tá? Mas nós temos um conservador de esquerda versus um conservador de direita. O conservadorismo, só para deixar claro, ele nunca foi de direita, tá? Especificamente, nunca foi de esquerda. É possível ser conservador de direita, é possível ser conservador de esquerda. Tá? Aí nós temos 2 representantes do conservadorismo e eu sou obrigado a votar no conservador de esquerda. Eu sou obrigado. Assim, nós não estamos numa situação em que eu escolho em quem votar. Nós estamos numa situação que ou eu voto no Lula e torço para o Lula ganhar, ou a política vai me matar depois. E pelo visto, literalmente, do jeito que as coisas estão. Sabe? Então, assim, nós estamos... Toda eleição virou sobrevivência. Né? Virou questão de sobreviver. Não só minha, até muitas minorias, muita pessoa. Ou o Lula ganha ou a pessoa morre. Não é mais questão de escolher. O Lula, eu já falei aqui, eu não preciso que a pessoa concorde 100% comigo, que a única pessoa que concorda 100% comigo sou eu e eu não me aguento de vez em quando. Tá? Então, eu não espero que o Lula concorde 100% comigo. Mas tem coisas que eu discordo do Lula e eu gostaria de poder ter um candidato. Eu não estou nem falando de ter um candidato que ganhe, estou dizendo que eu queria ter um candidato competitivo que pensasse mais de acordo com o que eu penso. Não pode. O Lula, ele não monopolizou. Não é culpa do Lula, tá? Pelo amor de Deus. O Lula monopolizou a esquerda. Porque ele monopolizou. É culpa do Lula. Desculpa, é culpa do Lula. O Lula não permitiu que um novo quadro surgisse. O Lula tem culpa nisso. Eu ia entrar nisso depois também, tá? Vocês lembram que em 2018, quando o Bolsonaro começou a ascender em visibilidade, quando as chapas que iam concorrer não estavam definidas ainda, o Lula não estava querendo concorrer, o Lula só concorreu em 2018 porque não tinha o que fazer, não tinha alternativa, tá? Mas antes disso, tinha gente ensaiando a possibilidade de, no PSDB, trazer o Fernando Henrique para concorrer com o Lula. Só não aconteceu que o Fernando Henrique não quis. Então, em 2018, nós íamos ter o mesmo embate que aconteceu, sei lá, 15 anos antes. Por quê? Cássio falou, a nossa política não se renova. Né? Mas, assim, só para terminar, assim, nós estamos numa situação em que a esquerda toda está polarizada no Lula porque não tem alternativa. Porque se não fizer isso, não sobrevive. Sabe? Independente de quem seja o candidato, se for Lula ou se é Haddad, sabe? Independente de quem for o representante da esquerda, eu gostaria de poder escolher
ainda que eu perca, eu não posso, sou obrigado a votar no Lula. E se fosse o Haddad, seria obrigado a votar no Haddad. Parece que vocês entendem o que eu estou dizendo, sabe? Por quê? Por causa da oposição, tá? É por causa da direita. Tá? A gente está falando de Bolsonaro, e aí a gente volta para 64, porque infelizmente, tudo no Brasil volta a 64, tá? Só emendar uma coisa que eu queria mencionar antes, assim, nos 20 anos, 64 e 34, um pouco mais, um pouco menos, nós tivemos uma ditadura de direita. Né? Não tem dúvidas, ninguém aqui tem direito de discordar disso, todo mundo sabe o que é isso, uma ditadura de direita. Se era militar ou não, isso aí é secundário, o importante, por enquanto, é isso. Tem gente que vai escutar essas palavras, a maior parte de vocês vai escutar, ditadura de direita, que nojo. Tem gente que tem nojo porque é ditadura, porque prefere democracia, e tem gente que tem nojo porque é de esquerda, e porque é de direita e preferia que fosse de esquerda. Tá? Tem gente que, se fosse ditadura de esquerda, gostaria. Né? Tem gente que, se pega uma ditadura de esquerda, vai pensar, é nojo, eu tenho nojo da China, porque é uma ditadura de esquerda. Mas tu tem nojo que é ditadura ou tu tem nojo que é de esquerda? Sabe? Gostaria que fosse de direita. Né? O que é uma ditadura, grosso modo? É concentração de poder. Quando a gente tira o que está concentrando esse poder, a gente tem que decidir para onde é que vai esse poder. Tem gente que quer que esse poder vá para eles. Né? Tem gente que quer que mude de partido. Nós, aqui, pelo menos eu acredito, né? Os colegas aqui acreditam que seja isso, nós queremos pegar esse poder concentrado e redistribuir para o povo. Porque a situação do mundo que está hoje é muito questão de concentração de poder. O pobre tem muito menos poder que o rico, proporcionalmente, claro, sempre teve, né? Mas, em proporção, o poder do pobre em relação ao rico diminuiu com os tempos. E é isso que a gente tem que evitar. Vamos falar mais sobre isso outra hora, tá? Por enquanto eu passo. O importante acrescentar é o seguinte, a Julinha tem toda a razão, mas estamos novamente diante da proposta civilização versus barbárie. O Flávio já deixou muito claro, e o Caiado, embora o Caiado seja irrelevante, ambos já deixaram muito claro que o papel deles é libertar terroristas, e eu acredito que quem assina um projeto como aquele do Punhal Verde e Amarelo, que se propõe a assassinar quatro autoridades para começar, não ia ficar em 4, ia se expandir, não pode ser tido como uma candidatura capaz de evitar o golpe. Então, nossa querida amiga aqui que perguntou se existe possibilidade de haver um novo golpe, existe sim. Vamos ser francos, quer dizer, as Forças Armadas seguem sendo uma ameaça permanente à nossa ditadura. Eu vou dar um exemplo muito recente, pequeno, mas muito recente. A presidente do Supremo Tribunal Militar, que é uma mulher, esposa do general, numa das ocasiões que relembraram a morte do Herzog, ela pediu desculpas às vítimas da ditadura de 64. É um tenente-coronel qualquer, deu uma resposta extremamente machista, mas que mostra qual é o tamanho desse risco. Essa fulana tem que estudar mais antes de falar em nome de todos nós. Então, a sede da milicada continua. É o escorpião, a fábula do sapo e do escorpião. É da natureza deles quererem privilégios, quererem acesso ao poder. Então, a única forma de evitar isso, nisso ponto há uma concordância que vai desde o Reinaldo Azevedo até, enfim, os mais diferentes colunistas, até alguns conservadores, o único antídoto contra o golpe neste momento é votar no Lula. Então, existe fadiga de material, seria bom que houvesse novas lideranças, que houvesse... Tudo bem, tá ok, concordo. Mas essa dupla, Lula e Alckmin, lembrando que o Alckmin não foi só uma estratégia eleitoral, ele trabalhou muito também, principalmente no que tange ao tarifácio norte-americano. É a única alternativa que nós temos. Seria desejável, saudável que houvesse mais alternativas? Sim, concordo com a Júlia. Mas, neste momento, na atual situação, com a iminência de tirar da cadeia uma série de terroristas que tentaram mergulhar o país numa ditadura militar, nós temos que reconhecer, entre civilização e barbárie, temos que ficar com a civilização e o caminho civilizatório passa pelo Lula. É isso.